Graça e paz, querido. Você já parou para pensar numa situação em que você está sofrendo algum problema, alguma tribulação e de repente você ora a Deus perguntando o que está acontecendo e Deus, ele de repente, o Espírito Santo ministra o seu coração dizendo que aquilo é uma consequência de pecados que você cometeu, de algum pecado que você cometeu? Essa é uma coisa que a Bíblia sempre fala para nós. Jeremias, ele disse que o homem não deve se queixar de muita coisa a não ser do seu próprio pecado diante do Senhor. Que muitas vezes, não são todas as tribulações, mas uma parte das tribulações que nós passamos tem a grande possibilidade de ser uma consequência do pecado que nós cometemos. E a Bíblia ensina aqui no Salmo 79, que a família de Asaf colocou sobre como lidar, com as consequências. A pergunta hoje é: quando as consequências dos pecados que cometemos nos alcançam? A família de Asaf presenciou a queda de Jerusalém. E o Salmo diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Como objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como o fogo? Derramará a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome? Pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobre de nós as maldades de nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro, a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o teu Deus, o Deus deles? Por que as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço. Preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. O salmista, ele claramente fala aqui em relação a essa questão, das consequências do pecado que vem sobre nós. Às vezes nós pegamos e vemos isso, e se pudesse pensar de novo, se pudesse voltar atrás, nós não cometeríamos. Mas agora a coisa está aí. As consequências se aproximam. Às vezes o erro trouxe algumas mazelas, algumas sequelas, e elas precisam ser lidadas no dia a dia. Quando as consequências dos pecados que cometemos nos alcançam, o primeiro passo que o texto diz aqui: compartilhe o que você sente com Deus. O coração ferido, muitas vezes chorando por causa disso, ele precisa ser expresso. E Deus, ele é aquele que ouve a oração, mesmo daquele que está sofrendo. Tenha coragem de dizer a Deus que está doendo. Senhor, está doendo, me dá forças, eu preciso suportar mais, eu não estou conseguindo suportar sozinho. Porque Deus é aquele que, apesar de nós cometermos pecados contra Ele, Ele nos ama a ponto de nos ouvir, de nos trazer conforto na hora certa. Um outro passo que a família de Asaf ensina aqui é: peça perdão a Deus. Ele fala aqui sobre a questão de, no meio da aflição: Senhor, por favor, não leve em conta, não coloca sobre nós o pecado, perdoa os nossos pecados. E isso é muito importante. E quando você reconhece que realmente o que está acontecendo não é culpa de Deus, não é culpa de A, não é culpa de B, mas é culpa sua, do seu próprio pecado. Eu quero ressaltar: nem toda circunstância ruim é fruto de pecado, mas algumas são. E se você permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração, Ele mesmo vai ministrar ao seu coração quais são essas tribulações que são consequências do pecado. E quando isso acontecer, quando Ele mostrar, peça perdão ao Senhor, porque Ele vai perdoar, Ele está pronto a perdoar.
peça perdão ao Senhor. O texto mostra que o salmista, ele dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. E por fim, amado, confie na misericórdia de Deus. As consequências, elas vêm, mas elas vêm para ser um memorial a nós sobre o que nós não devemos, onde não devemos mais errar. Algumas consequências vão passar, algumas vão ficar, como se fosse uma cicatriz, para poder a gente lembrar onde nós erramos e aonde nós não podemos mais errar, para que a gente possa crescer. Nós temos muitas vezes uma visão muito negativa da dor, mas muitas vezes, infelizmente, na dor que nós crescemos um pouco mais, é em momentos de dor que nós nos aproximamos mais de Deus. Quando as consequências dos pecados que nós cometemos nos alcançar, isso quer dizer que Deus não perdoa, Ele vai perdoar. Pecados Ele perdoa, mas muitas vezes as consequências vão ficar. Quando isso acontecer, compartilhe com Deus quando estiver doente. Peça perdão a Deus pelo pecado que você ainda não confessou, mas confie sempre na misericórdia de Deus, porque as consequências, elas não são o fim de tudo e não contam o fim da história. Conta apenas que você caminha a passos largos mais próximo de Deus e com Deus. Que no dia de hoje Deus possa ministrar o seu coração e você possa crescer mais no Senhor. Que Deus te abençoe.